Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um domingo com mais uma história para vocês. Estamos alegres e felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou. E hoje vamos dar continuidade, né? Na verdade, esse é o último domingo sobre os nossos heróis da fé. E hoje eu vou contar uma história de um grande personagem da Bíblia, um grande herói, José. Quem já ouviu falar de José? José do Egito. Tenho certeza que muitos já ouviram falar. Mas antes de darmos início à nossa história, vamos orar, agradecendo e pedindo a Deus, né, sabedoria e entendimento por essa palavra, ok? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Oremos. Pai querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais da sua palavra. Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado, Senhor. Abençoe cada criança, abençoe, ó Deus, cada família. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um, tem sido fiel, ó Pai. Por isso te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. A história de José, ela se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 37, e vai até mais ou menos o capítulo 50. Até o capítulo 50, é isso mesmo. José, ele tinha 11 irmãos. Seu pai era Jacó. Sua mãe chamava-se Raquel. José era um filho muito querido de Jacó. Afinal, ele era o filho do seu grande amor, de Raquel. Raquel não poderia ter filho, mas Deus a abençoou. E ela, finalmente, depois de muitos anos, conseguiu ter o seu filho amado, José. José era muito querido por Jacó. E Jacó, ele deu uma túnica colorida para José. Isso era sinal do seu amor por José. José, então, ficou muito feliz com essa atitude do seu pai. José era muito amado porque ele obedecia, era fiel, era um menino muito bom, sempre ajudava Jacó e acreditava no nosso Deus. Jacó, então, tinha uma certa preferência por José. Afinal, seus outros filhos não tinham essa mesma fé, esse mesmo cuidado, essa mesma obediência diante do nosso Senhor, como José tinha. Então, Jacó amava José de uma maneira especial. José era muito abençoado, né, por Deus. José era um menino muito sonhador. Um dia, ele teve um sonho. Ele sonhou que 11 feixes de trigo se inclinavam diante do seu feixe de trigo. Ele sonhou que seus irmãos estavam com ele, né, lá pegando feixes de trigo, e aí esses feixes de trigo se inclinavam diante de José. José também teve um outro sonho, né? Esse sonho dos feixes de trigo ele contou para os seus irmãos. E depois, passado alguns dias, ele teve outro sonho. José sonhou que 11 estrelas, o sol e a lua, se inclinavam diante dele, né? E ele contou para o seu pai e seus irmãos esse sonho. Jacó, então, falou para ele: você é muito sonhador, José. Até parece que nós vamos nos curvar, vamos nos inclinar perante você. Um certo dia, os irmãos de José, eles foram lá no campo, né,
para cuidar das ovelhas, cabras, que Jacó tinha pedido para eles. Então eles estavam lá pastoreando, né, as ovelhas, as cabras, e Jacó pediu para que José fosse até lá, né, ver o que seus irmãos estavam fazendo, se eles estavam fazendo corretamente, né, e mandasse notícia para Jacó depois. Então José foi até lá ver o que seus irmãos estavam fazendo. Chegando lá, José encontrou seus irmãos, realmente eles estavam lá no campo, próximo à cidade, cuidando das ovelhas, das cabras, e seus irmãos resolveram aprontar com José. Eles tinham muita inveja de José, porque José tinha uma certa intimidade com seu pai. Jacó tinha um certo cuidado com José, afinal, José também era o filho mais novo de Jacó. Então, eles resolveram que eles iriam matar José. E ele deixaria de ser o filho predileto de Jacó. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram a túnica de José e jogaram José em um poço. Isso mesmo. Jogaram José lá naquele buraco, né? Naquele poço que não tinha água. E José ficou lá. Eles pegaram então a túnica, aquela túnica que Jacó tinha dado com muito carinho para José. Aquela túnica bonita, colorida. E aí o que eles fizeram? Eles foram até Jacó e levaram a túnica e eles falaram que um cabrito, né, uma cabra, tinha atacado José. E aí encontraram a túnica de José nesse estado. Então, Jacó deduziu que a cabra tinha atacado José e José tinha morrido. Os irmãos, na verdade, o que eles fizeram? Jogaram José no poço e não mataram José, graças a Deus. José ficou vivo, só que os seus irmãos, olha só o que eles fizeram. Eles pegaram José e venderam para alguns comerciantes que passavam por ali, né? Eles tiveram essa ideia para não matar José. Eles venderam então para alguns comerciantes que estavam passando lá pelo local, venderam José como escravo para esses comerciantes. Então, esses comerciantes eles estavam indo para o Egito. E então esses comerciantes chegando no Egito com José, eles decidiram vender para um homem chamado Potifar. Potifar era um guardião, né, lá do rei do Egito, né? Quem ajudava, né? Ele era o guarda lá do rei do Egito. Então eles venderam José para Potifar. José então acabou trabalhando para Potifar. José se tornou para Potifar o seu ajudante. Potifar viu que José era muito abençoado ali, fazendo o seu serviço, sempre fazia tudo com muita presteza, sempre, né, estava obedecendo a Deus, falava com Deus, e Potifar observou aquilo e colocou José como ajudante principal lá na sua casa, né? Potifar era um homem de muita confiança do rei do Egito. Então José trabalhou por muito tempo com Potifar. Mas o que acontece? A esposa de Potifar contou uma mentira sobre José. E Potifar ficou muito furioso com José.
A esposa de Potifar, então, falou que José tentou atacá-la. Potifar ficou muito bravo e mandou José para a prisão. Lá na prisão, José, ele acabou trabalhando lá na prisão, conheceu muita gente, ajudava lá na prisão, até que o carcereiro colocou ele como encarregado lá, né? Lá na prisão, onde ele ajudava e comandava lá tudo. O carcereiro viu que José era um homem muito simpático, um homem que servia a Deus, né? Isso deixou José como encarregado lá da prisão. Lá na prisão, chegou 2 homens que tinham sido presos, porque o rei do Egito falou que eles ofenderam, né, a ele. Então, esses 2 homens, um era copeiro do rei do Egito e o outro era o padeiro. E lá na prisão, esses 2 homens, eles tiveram um sonho. Cada um teve um sonho. E José conseguiu interpretar esse sonho com a ajuda de Deus. E José interpretou esse sonho deles. Então, assim que esses homens saíram da prisão, realmente o sonho de José, a interpretação do sonho, né, que José fez, realmente era verdadeira, né? E num certo dia, o rei do Egito teve um sonho. Ele sonhou que ele estava lá no rio Nilo e do rio Nilo saía 7 vacas gordas, bonitas, fortes, e depois desse mesmo rio saíam 7 vacas magras, feias. E essas vacas magras e feias comiam essas 7 vacas gordas e fortes. O rei chamou algumas pessoas para interpretar o seu sonho, mas ninguém conseguiu interpretar. Aquele prisioneiro que tinha sido solto, o copeiro, né? Ele voltou a servir ao rei. Então, ele falou: eu conheci um homem na prisão que ele interpretou o sonho que eu tive lá. E realmente foi verdadeiro. Porque eu sonhei e ele interpretou que depois de 3 dias o Senhor me libertaria e eu estaria aqui novamente trabalhando com o Senhor. E o padeiro que estava lá, ele teve um sonho e esse homem, José, interpretou e realmente o Senhor soltou esse padeiro depois de 3 dias e ele acabou sendo enforcado. E José interpretou realmente aquilo da maneira que iria acontecer. O rei do Egito, então, falou: chame José, vamos, traga ele da prisão até aqui para que ele interprete meu sonho. José, então, foi até o rei do Egito. O rei contou o sonho com as vacas e José, com a ajuda de Deus, interpretou o sonho do rei. Ele disse que os 2 sonhos, esses sonhos com as vacas, ela significava que haveria 7 anos de fartura, né, na colheita, na plantação do Egito, e depois de 7 anos haveria muita fome no Egito. Então, com a ajuda de Deus, José falou que o melhor seria que o rei colocasse alguém para ajudar, para governar o Egito, fazendo com que a colheita fosse feita
nesses 7 anos, né, de fartura, né, de boa plantação, para armazenar tudo isso com muita sabedoria e depois, quando houvesse essa seca, essa fome, eles estariam, né, bem, porque haviam armazenado toda essa comida para o povo do Egito. O rei, então, ficou muito feliz e falou: José, você que irá governar, então, o Egito. Eu serei o rei e você o governador. Então, o rei entregou um anel para José. Esse anel significava uma aliança, né, que ele tinha feito com José. Então, José passou a ser governador do Egito. O rei viu que José servia a Deus, que Deus sempre o abençoava e o ajudava. E era esse homem que ele queria ao lado dele, para cuidar do seu povo. José, então, fez isso. Nesses 7 anos, armazenou, cuidou de tudo, casou-se, teve 2 filhos nesse tempo. E durante esses 7 anos, José armazenou tudo, cuidou tudo com muita sabedoria e cuidado. E quando chegou a fome no Egito, nas outras cidades próximas, José vendia mercadorias para outra cidade, para outros povos. E um certo dia, chegou lá no Egito, os irmãos de José. Porque lá em Canaã, onde estava Jacó e os irmãos de José, toda a parentela de José, eles estavam passando fome. Então, eles souberam que tinha um governador no Egito, que tinha cuidado de tudo, armazenado comida e estava vendendo. Então, eles foram até o Egito, né, para comprar mercadorias. Porque lá em Canaã, né, a terra da onde veio José e da onde moravam toda a sua parentela, não havia mais comida. Chegando lá, José reconheceu seus irmãos. Seus irmãos se inclinaram diante dele, assim como naquele sonho que José tinha, né, tido há muitos anos atrás e tinha contado para os seus irmãos e para o seu pai. E que eles achavam que José estava sonhando, né, apenas. Mas aquele sonho, né, se tornou realidade. Então, José reconheceu seus irmãos chegaram no Egito para comprar, né, mercadorias, e José falou que eles teriam que trazer, né, seu irmão mais novo perguntou, né, do pai deles, e eles não reconheceram José. Perguntou se eles tinham mais algum irmão, e eles falaram que tinha ficado um irmão mais novo lá, Benjamim. José, então, queria fazer um acordo com eles. Falou: traga o irmão de vocês aqui, e se não, um dos irmãos de vocês ficará preso aqui. Então os irmãos foram até Canaã, buscaram Benjamim e foram até o Egito. Lá no Egito, eles levaram Benjamim e José se emocionou muito. Viu seu irmão, né, que era filho do seu pai Jacó e de sua mãe Raquel, seu irmão de sangue por parte de pai e de mãe, né, já que os outros eram somente por parte de pai. Então José ficou muito feliz, né, contou para eles depois que ele era José, aquele irmão que eles jogaram no poço, que eles venderam, e José estava ali. Os irmãos pediram perdão para José, e José pediu para que José os perdoou, pediu para que eles fossem buscar Jacó e contasse para Jacó que José estava lá no Egito e era governador, e para que Jacó fosse morar no Egito lá com eles. Então Jacó chegou no Egito, foi lá morar com José, ficou muito feliz de ter reencontrado seus irmãos. Seus irmãos
pediram perdão para José. José os perdoou e falou que tudo aquilo era propósito de Deus e que Deus jamais abandonaria José e sua família. Então José sempre foi fiel e obediente a Deus. E eles viveram lá no Egito. Jacó também próximo lá à cidade, né? Eles viveram lá no Egito e foram muito felizes lá, né? Não passaram fome, porque Deus tinha preparado tudo. O Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de José, ele sempre cuidou de tudo para que toda a descendência de Abraão, de Jacó, fosse próspera. Todos eles foram fiéis a Deus. E essa foi a história de José. José foi por muitos anos governador do Egito, né? Foi muito feliz, reencontrou depois de muitos anos a sua família e serviu a Deus, foi obediente, fiel. E mesmo diante das lutas, das dificuldades, José permaneceu firme e ele sabia que Deus sempre iria honrá-lo, sempre iria cuidar de tudo. E essa foi a história de José, José do Egito. Eu quero deixar para vocês, lá no livro de Gênesis, no capítulo 49, os versículos 25 e 26. O Deus do seu pai ajudará José, o Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. José, ele foi escolhido entre seus irmãos, sabe por quê? Porque ele tinha um amor tão grande por Deus, uma obediência, uma fidelidade tão grande a Deus que ele foi escolhido. E em nenhum momento José pereceu. Por mais que muitas vezes nós acreditamos que Deus ele não pode fazer, Deus ele sempre vai fazer para aqueles que são fiéis, para aqueles que o obedecem, para aqueles que o amam. Então, se você é um sonhador, se você tem um grande sonho, os sonhos de Deus, obedeça sempre a Deus. Acredite, creia sempre nos sonhos de Deus para você. Seja fiel a Ele, ok? Essa é a nossa história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Encerramos aqui esse mês de agosto, né, com esse último herói, José. Fiquem aí com uma música, né, muito legal, muito bonita no final desse vídeo. Que todos vocês estejam bem, em casa, seguros, com a família de vocês e que possamos, o mais breve possível, estarmos juntos. Um grande beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau! Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê.
gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.